Oi, pessoal. É tanta gente me perguntando a respeito desse tema que eu resolvi fazer esse vídeo extraordinário. Essa questão da erupção dos vulcões, como a gente sabe, ou como a gente pode imaginar, de certo modo ela está diretamente ligado a questões transformadoras associadas ao planeta Terra. E nós estamos vivendo num período de profunda transformação. Essa questão planetária, essa questão da pandemia, tudo isso que vem acontecendo e que a gente, nos últimos 2 anos principalmente, está fazendo com que a gente reveja uma série de valores, uma série de questões. E esses valores, essas questões, tanto elas estão acontecendo no processo individual de cada um, como também no processo coletivo. E hoje, num domingo, dia 19, a gente, que é um dia ligado ao Sol, o número 19 associado ao arcano do Sol, às 3 da tarde do horário de Brasília, que é um horário do Tátiva mercuriano, que de certo modo também está representando a questão do Sol, dessa vez como consciência. Nós tivemos a erupção do Cumbre Vieja, lá nas Canárias, que, como se sabe, as Canárias elas são remanescentes da Atlântida. Ou seja, alguma coisa, algo ligado à Atlântida, realmente vindo à tona. Algum resgate, talvez, alguma consciência. A gente não sabe dizer ao certo o que está acontecendo. Pelas questões planetárias, a gente percebe nitidamente que existe uma grande cobrança de transformação de consciência, mas parece que as pessoas elas não se apercebem disso. As pessoas elas estão tão perdidas dentro dessas questões de pandemia, de vacina, de política, que isso tudo está nublando a percepção delas em relação a coisas talvez mais grandiosas que estejam acontecendo por trás de tudo isso. Com certeza, nós estamos vivendo um momento muito importante. Nós estamos vivendo um momento histórico que está assinalando uma grande mudança de consciência. E apesar do pessimismo e do sensacionalismo que acompanha todos esses noticiários a respeito dessa erupção vulcânica, que vem trazer tsunami para o Brasil e etc., no meu entender, tudo aquilo que está sinalizando essa questão nos apresenta uma coisa positiva. Volto a dizer, o dia 19, associado ao arcano 19, que é o Sol, num domingo, que é um dia regido pelo Sol, no horário que é um tátiva mercuriano, que representa a consciência, nós temos alguma coisa sendo liberada. Nós temos algo que vem das profundezas, algo simbolicamente vem do seio da Terra e acaba atingindo a tona, acaba chegando na superfície, acaba de certo modo agitando a consciência da humanidade. Eu acho muito lindo tudo isso, sabe? Essas coisas que a gente está vivendo. A gente andou estudando, a gente andou aprendendo a respeito de todos esses significados, e o que eu percebo é que no momento em que as coisas começam a acontecer, as pessoas ficam alarmadas, e elas parecem que elas não acreditam, ou parece que elas se esquecem daquilo que elas estudaram e daquilo que elas aprenderam. A questão planetária pela qual nós estamos passando é uma questão bastante intensa. Nós estamos vivendo um movimento, onde Urano está em Touro, nós temos Plutão em Capricórnio, as questões ligadas à Terra, as questões ligadas aos valores da Terra estão sendo sacudidos. E o próprio termo Cumbre Vieja, que representa o topo de alguma coisa, o velho topo, ou velho cume, na verdade ele está dizendo o quê? Ele está nos dizendo a respeito de uma transformação de valores. A ideia de cume associado a Capricórnio novamente. Ou seja,
é preciso que haja uma revisão de valores, é preciso que haja uma reformulação de valores, é preciso que nós tenhamos fé no futuro, finalmente, e que nós acreditemos que tudo isso que nós estamos passando faz parte de um processo extremamente necessário para que finalmente nós possamos todos alcançar uma nova consciência. Caso contrário, a gente fica se alarmando atrás de notícias aqui, de notícias ali, sem perceber esses pequenos sinais que estão nas entrelinhas, a gente pode correr o risco de acabar se desesperando. Né? O processo evolutivo ele caminha para frente. Se for necessário que haja algum tipo de transformação, que nós possamos compreender essa transformação para que nós tenhamos capacidade de trabalharmos a favor dela e não contra ela. Né? Que nós podemos ser aquelas ferramentas positivas que contribuam para que tudo isso possa acontecer do modo mais tranquilo, do modo mais amoroso, do modo mais sábio, do modo mais positivo. É extremamente importante que a gente perceba isso. Hoje a gente vê esses movimentos acontecendo, né? Volto a dizer, essa erupção, a gente vendo transmitida ao vivo pelo YouTube, é algo fantástico. A gente pode ouvir o barulho dos tremores, dos trovões, né? É como se fosse assim um protesto de alguma coisa que estava escondida, de algo que estava guardada, vindo à tona. Toda vez que a gente está vivendo um processo terapêutico, alguma coisa nesse sentido, antes da cura, é necessário que aquele conteúdo mais intenso, mais profundo, ele venha à tona. E a partir do momento em que aquele conteúdo mais intenso, aquele conteúdo mais profundo, ele vem à tona, significa que a gente já começa o caminho de subida. Significa que a gente começa o caminho de resgate de tudo isso. Né? E todo esse processo que nós estamos passando, que está sendo assinalado, né, por essa questão toda, está nos apontando para isso. Volto a dizer, em virtude do simbolismo do dia, da hora e etc. Né? Tenhamos fé, procuramos nos colocar como observadores de tudo isso. Nós estamos vivendo tempos maravilhosos, onde é muito importante que a gente se coloque como observador e a gente vai ver que a gente vai ter uma oportunidade muito grande de aprender muito com tudo isso. Sabe, nós estamos no começo de uma grande mudança. Essa mudança ainda vai demorar alguns 30 anos, ela não é uma mudança rápida, mas todos os sinais estão aí. Os sinais estão sendo mostrados, os sinais estão sendo apresentados. Né? Basta a gente prestar atenção e não cair nesse alarmismo, cair nessa questão, esse negativismo todo, né, de tsunami, de apocalipse, de castigo, sabe? Tudo isso faz parte do inconsciente coletivo. Conforme a gente falou no nosso vídeo anterior a respeito de túneis de realidade, se a gente realmente acreditar nisso, é muito provável que a gente caia nisso. É muito provável que a gente viva isso, nem que seja na nossa mente, no nosso emocional, e talvez diante disso, esses tempos que se assinalam para que a gente tenha que passar, sejam tempos bastante difíceis. Existe um trecho muito bonito num texto oculto que diz o seguinte, né? É chegada o momento da visão terrível de todas as religiões e, ao mesmo tempo, o tempo da visão deífica e serena da grande luz. É importante que a gente compreenda tudo isso. Volto a dizer, quando a gente percebe esses movimentos sísmicos, a questão das Canárias estarem relacionadas à Atlântida, né? Atlântida como sendo algo que precisa ser resgatado, ou o vulcão sendo associado à questão kundalínica, sendo associado ao inconsciente coletivo, sendo associado àquilo que está mais profundo no interior da Terra, vindo à tona.
vocês percebam, né, são símbolos regenerativos, são símbolos que apontam para uma grande transformação que está ocorrendo. E a gente não pode se deixar levar, né? A gente não pode se deixar levar por esse pessimismo e por essa confusão que está acontecendo aí fora. Né? Vamos ficar atentos, vamos aprender. No meu entender, esse processo ele vai, ele vai desencadear ainda alguma coisa, talvez algum fenômeno celeste que aconteça em torno do dia 25 desse mês, 25 a 27. É algo que eu imagino, né? Mas a gente não tem certeza de nada. Por quê, né? Porque os planetas que estão envolvidos com essas questões é exatamente desculpe, é exatamente o Plutão também, né? Mas o Urano que ele representa a renovação, representa o imprevisível, né? O Plutão ativando as coisas capricornianas, né? Não existe simbolismo mais óbvio, né? Mais objetivado do que essa erupção desse vulcão, né? Falando para nós, chegou o momento da mudança de valores. Os valores que a gente considera como sendo topo, como sendo máximo, como sendo positivos, né? Eles precisam ser renovados. O tempo deles já foi. Aquilo que a gente considera como sendo importante acabou de perder a importância. E eu acho bonito essa questão dessa erupção está acontecendo na Espanha, porque a Espanha, de certo modo, ela tem a ver com o signo de Câncer e ela tem a ver com as questões emocionais também, né? Isso é bastante rico, né? E sem contar, volto a dizer, né, a questão do Urano em Touro, que ele aponta, vai ocorrer uma transformação profundíssima em todas as estruturas que a gente considera sólidas. E a gente precisa compreender isso. A gente não pode imaginar que agora termina a vacina e o mundo vai voltar a ser o que era antes, porque já foi dada a partida para a grande transformação que a gente vai viver nos próximos anos. Esse daqui é só o comecinho. E é bastante importante, volto a dizer, que a gente tenha a clareza e a gente tenha a consciência de que é um momento em que aquele que se puser como observador da história vai ter uma oportunidade muito grande de aprender, de evoluir e de crescer, né? Nós só temos dois caminhos agora. Ou é o caminho da gente procurar entender isso, crescer e aceitar, ou é o caminho da gente se revoltar, né? E ficar tentando fazer com que as coisas voltem a ser do jeito que era antes, que vai ser um caminho completamente desgastante e infrutífero, já que o tempo anda para frente. Tá bom? É isso que eu tinha a dizer para vocês, pessoal. Eu sempre digo essas mesmas coisas, né? A gente anda pelos canais do YouTube, parece que está todo mundo apostando na desgraça, sabe? Quanto mais sensacionalista for a coisa, quanto mais ela prometer dificuldade, mais as pessoas elas acreditam, quanto mais alarmista for o tema. Mas aqui no nosso caso, né, eu não estou fazendo isso para ser do contra, né, mas muito pelo contrário, né, eu estou fazendo esse trabalho procurando trazer vocês para a racionalidade. Afinal, a nossa proposta de canal é essa, né, fazer com que as pessoas pensem e que as pessoas pensem que existem outras opções, existem outras maneiras de ver, né? Existem outros túneis de realidade e que isso vai fazer toda a diferença da maneira como a gente atravessa essa grande e maravilhosa aventura que nós chamamos de existência neste plano. Tá bom, pessoal? É isso aí. Fica esse tema para a gente pensar. Abração. Obrigado para todos.